Bom dia, meu nome é Valério Fux, sou coordenador da cardiologia e da hemodinâmica do Hospital Federal do Servidor do Estado. Muito obrigado pela live e Ventos pela oportunidade de estar aqui. Eu vou moderar a sessão sobre a importância da avaliação da isquemia na sala de hemodinâmica após o estudo isquímia. Esse será apresentado pela doutora Maria Cristina Meira Ferreira. A doutora Maria Cristina, ela é cardiologista intervencionista e pesquisadora clínica no Hospital Federal do Servidor do Estado, no Rio de Janeiro, onde conduz a pesquisa em fisiologia coronariana. A doutora Maria Cristina, ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e presidente passada da Sociedade de Cardiologia Intervencionista do Estado do Rio de Janeiro no biênio 2012-2013. Além do mais, a doutora Maria Cristina ela é uma das líderes e pioneiras no Brasil na introdução do IFR, da fisiologia coronariana, dentro da sala de hemodinâmica. A sessão vai durar em torno de 50 minutos, com 25 minutos, mais ou menos, de apresentação da doutora Maria Cristina. Vamos abrir perguntas à audiência, encorajo fortemente que sejam enviadas perguntas, e vamos debater em torno de 20 minutos e mais 5 minutos para a finalização. Então, daqui a 50 minutos, devemos encerrar a sessão. Espero que seja de proveito a todos. Ok? Cristina, está com a palavra. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã de sábado, para poder falar de um tema de tanta complexidade quanto é o Isquemia Trial, um tema tão atual, um tema bastante extenso e que não está nos nossos objetivos principais tentar dissecar nesse período de 20 minutos tudo que diz a respeito desse tema. O Isquemia Trial é um estudo de $1 milhão, como a gente diz, né, que levou 7 anos para ser feito, e se a gente vamos tentar resumir o estudo, que o seu contexto, esse estudo tem em torno de 150 páginas. No entanto, então, nós vamos focar sobre o que interessa para nós, cardiologistas intervencionistas, o que nos chamou a atenção nesse estudo. Vamos lá. O estudo Isquemia Trial foi um estudo que foi desenhado pela seguinte pergunta, essa seguinte hipótese para ser respondida. O tratamento invasivo era superior ao tratamento conservador nos pacientes portadores de doença coronariana isquêmica estável? Sim ou não? Desde que eu incluísse pacientes com moderada ou severa isquemia miocárdica. Então, essa era a dúvida, essa era a pergunta a ser respondida pelo estudo Isquemia Trial. Para fazer essa pergunta, eles eram fundamentados em passados a respeito do tratamento da doença arterial coronariana crônica, DAC crônica. Né? Então, os pacientes de estudos prévios não conseguiram mostrar, em momento nenhum, que houvesse um desfecho favorável à intervenção sobre o tratamento clínico quando se tratava os pacientes com DAC estável. Mas haviam vários motivos que a gente tentava justificar o porquê que a intervenção não era favorável. Um desses motivos era a inclusão de pacientes com vários níveis de isquemia, inclusive isquemia leve. Ora, senhores, isquemia leve ao método invasivo de detecção, não invasivo de detecção de isquemia, pode muito bem ser tratado clinicamente. E esses doentes eram incluídos nos trials prévios. Então, esses doentes modificavam os resultados dos trials prévios e os trials prévios não mostravam vantagens com relação ao tratamento invasivo sobre o tratamento conservador. Porque, na verdade, se eu encontrasse um paciente onde eu conhecia a anatomia coronariana, e essa anatomia coronariana me mostrava uma lesão grave em descendente anterior, por exemplo, e eu tinha uma isquemia nesse paciente, como eu ia randomizar esse paciente para tratamento clínico? Simplesmente eu o excluía desse estudo. Nós não aceitávamos, clínicos e hemodinamicistas, que um paciente com ADA proximal pendurada fosse randomizado para a escolha do tratamento. Nós íamos direto à intervenção. Existia também um estudo prévio, que não era randomizado, era um estudo observacional, com 10 mil pacientes, realizado num centro americano, unicêntrico, que demonstrou, sim,
que nesses 10 mil pacientes houve um desfechos favoráveis com relação a menos morte cardiovascular nos pacientes que tinham mais de 10% de isquemia e que foram submetidos à revascularização miocárdica. Quais eram os endpoints do nosso estudo? Quais eram os endpoints do Ischemia Trial? O nosso estudo é o estudo que a gente está discutindo. O Ischemia Trial tinha um endpoint primário composto de morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, hospitalização por angina estável, insuficiência cardíaca e ressuscitação de parada cardíaca. E no endpoint secundário desse estudo, a gente acrescentava a qualidade de vida, baseada na ocorrência de anginas. O estudo utilizou para a definição de infarto agudo do miocárdio a definição universal, na terceira definição universal de infarto agudo do miocárdio. Aqui está a definição, só que quando a gente olha para o infarto agudo do miocárdio, tipo 4A, que é o infarto relacionado ao procedimento de angioplastia, que incluía elevação enzimática, mais sintomas e mais alteração eletrocardiográfica, ou alteração eletrocardiográfica, o estudo modificou essa definição e desenvolveu uma definição que é considerada secundária. Essa definição é porque passou a considerar infarto agudo do miocárdio aqueles que tinham apenas elevação enzimática e que não tivesse nem sintomas, nem alterações eletrocardiográficas quando era relacionado ao procedimento de angioplastia coronariana. Para a gente chegar à nossa resposta de que se o tratamento invasivo era superior ao tratamento conservador, a amostra desejada para dar esse resultado era em torno de 8 mil pacientes. Bom, então nós selecionamos 8 mil pacientes. Uma vez tendo esses 8 mil pacientes na mão para poder dar essa resposta, para o estudo poder ter valor para dar essa resposta, uma vez selecionados esses 8 mil pacientes, nós detectamos se esses pacientes tinham isquemia moderada ou grave aos métodos não invasivos de detecção de isquemia. Foram aceitos testes de ergométrico, ecocardiograma, ressonância magnética, eco de estresse, PET scan, ou todos os métodos foram aceitos. Com maior frequência, a cintigrafia de perfusão miocárdica. Uma vez detectada a isquemia moderada ou grave, esses pacientes eram então submetidos à angiotomografia coronariana, que com a intenção de excluir os pacientes que eram portadores de doença de tronco de coronária esquerda ou aqueles que, apesar de um teste isquêmico positivo, não tinham doença obstrutiva coronariana. Quando aconteceu isso, nós reduzimos a amostra para 5 mil pacientes, sendo randomizados para tratamento, para estratégia invasiva, 2.500 pacientes, para estratégia conservadora, os outros 2.500 pacientes. Vejam bem, a estratégia invasiva aqui ocorreu antes de eu conhecer a angiografia coronariana, diferente dos outros trials. Então, eu não fiz angiografia coronariana nesses pacientes, antes de randomizá-los para os grupos. O grupo invasivo seria submetido à angiografia coronariana, o grupo conservador, não. Mas o que aconteceu antes de eu chegar nessa amostra desses 8 mil pacientes? Havia uma necessidade de uma amostra de 8 mil pacientes, então eu tinha que ter muito menos anteriormente. Então, eu selecionei pacientes que eram capazes de entrar no trial, foram selecionados pelos pesquisadores do Ischemia Trial, 26 mil pacientes. Desses 26 mil pacientes, nos chamou a atenção a grande quantidade de pacientes excluídos, que nós chegamos a 1/5 desses pacientes randomizados. 1/5 desses pacientes randomizados, sendo que a grande maioria foi excluída nesta fase, antes de chegar aos 8 mil, antes de detectar isso, porque por diversos motivos, os motivos são o mais diversos possíveis. E nos chama a atenção o seguinte: angina inaceitável era um dos critérios de exclusão. Estou tratando pacientes moderados a graves de isquemia e angina inaceitável era um dos critérios de exclusão desses pacientes. Uma incapacidade de adesão ao protocolo em 17% dos casos. E muito interessante que 32% dos casos eles foram excluídos sem apresentar nenhum critério que justificasse essa exclusão. Pois então a randomização caiu de 26 mil, na verdade, não de 8 mil para 5 mil. Ele caiu de 26 mil para 5 mil. Essa randomização ocorreu durante 7 anos, no período de 2012 a 2018. Foram 37 países que trabalharam nesse estudo,
320 centros. Desses 300, a complexidade da gente controlar um estudo com os 320 centros estão envolvidos no estudo. Veja bem, a maior parte dos pacientes foram randomizados na Índia, seguido dos Estados Unidos, Reino Unido, China, Brasil, Canadá. Então, mas a Índia foi a grande contribuidora de pacientes para esse estudo, mas está aqui destacado em marrom. Dentre os dados demográficos dos pacientes incluídos para esse estudo, nos chama a atenção um ponto importante com relação às características clínicas desse paciente. Se eu estou randomizando os pacientes com isquemia moderada a grave, nos chama a atenção o seguinte, que 34% desses pacientes não apresentavam nenhum episódio de angina nas últimas 4 semanas antes da randomização. Eu estou com pacientes graves, mas eu tenho 1/3 deles que não tiveram nenhuma angina no último mês. Isso é muito importante da gente guardar isso em mente para a gente poder discutir. E se a gente passa, a gente vai detalhar mais adiante cada ponto desse estudo que nos incomodou do ponto de vista do cardiologista intervencionista. Mas se a gente passa com uma análise temporal dos resultados desse estudo, o que ele fala? Ele fala que no primeiro ano o tratamento conservador foi favorável, porque ocorreu muito infarto dos doentes submetidos ao procedimento, submetidos à angiografia, submetidos a alguma intervenção, se fosse necessário, intervenção terapêutica. Então, realmente, nessa tabela aqui, a gente vê o seguinte, nesta coluna nós temos o tratamento invasivo, nessa coluna nós temos o tratamento conservador. No primeiro ano, aqui tem 6 meses, aqui tem 1 ano, a gente vê que a percentagem de pacientes que tiveram o desfecho composto, primário, foi muito maior no grupo invasivo do que no grupo conservador. E quando nós olhamos lá embaixo, o desfecho composto, a gente separou morte, reinternação, a gente separou os outros dados e colocou simplesmente o infarto agudo do miocárdio, analisou separadamente a ocorrência de infarto agudo do miocárdio, a gente vê que esses desfechos compostos do endpoint do estudo Ischemia Trial eram decorrentes principalmente da ocorrência de infarto. Realmente, durante o primeiro ano, ocorreu muito mais infartos no grupo de estratégia invasiva do que no grupo de estratégia conservadores. Mas, interessantemente, a gente vê que esses números, com o decorrer do ano, a gente vai passando e chega aqui até o 5º ano, a gente vê que isso já se modifica. Isso modifica que tem menos ocorrências de desfechos compostos no grupo invasivo do que no grupo conservador. Então, a gente olha para essas curvas e verifica exatamente o que a gente acabou de explicar. Na primeira curva A, aqui à nossa esquerda, a gente vê em vermelho a estratégia invasiva, em azul a estratégia conservadora, e a gente vê que houve muito mais desfechos do endpoint primário ocorrendo na estratégia invasiva no começo do estudo, nos primeiros meses do estudo. Então, o estudo foi desfavorável à estratégia invasiva no começo do estudo. No entanto, essas curvas se cruzaram e se inverteram, e ao final da avaliação de 3 a 4 anos, o tempo médio de avaliação foi 3,2 anos, o estudo é desenhado para uma avaliação até 5 anos, né? Ao final do estudo, essas curvas tinham se invertido favorável à intervenção invasiva. Então, ocorreram mais infartos relacionados ao procedimento, e esse desfecho composto é traduzido por infarto. A curva de infarto é igualzinha à curva de desfechos compostos. Então, essa ocorrência de desfecho composto desfavorável é em razão do infarto agudo do miocárdio pós-procedimento precocemente ocorrido no grupo de intervenção. O Ischemia Trial conclui o seguinte: ele conclui que não há evidências para que um tratamento, uma estratégia invasiva precoce seja instituída. Ela vai diminuir eventos como morte e outros eventos isquêmicos no paciente portador de doença arterial coronariana crônica. Resumidamente é isso, mas tem muitos pontos que a gente vai passar a discutir agora, que a gente vai focar sob o nosso ponto de vista de cardiologistas intervencionistas. Começando a respeito do que diz o editorial desta mesma revista, do New England Journal of Medicine,
O que o editorial nos fala? O editorial nos fala que, possivelmente, o Ischemia Trial terminou antes que uma diferença favorável à estratégia invasiva pudesse aparecer. Seria necessária e importante uma sequência desses follow-ups. Lembramos que a curva está se invertendo. Então, baseado nisso, a gente tem vários conflitos que a gente vê durante todo o estudo. Alguns desses foram colocados aqui e a gente vai trazer em detalhes esses conflitos que nos incomodam. Vamos lá. Primeiramente, o mais importante que a gente cansou de dizer aqui são a necessidade de 8.000 pacientes randomizados e 5.000 apenas randomizados. A minha amostra, para ter poder estatístico, precisava de 8.000 pacientes. E eu não cheguei a isso. A própria conclusão do estudo conclui, na sua publicação, que o estudo é underpower. O estudo foi considerado underpower por uma diminuição da randomização. Mas, importantemente, também a gente tem que notar que foi observado que 14% dos pacientes não apresentavam isquemia moderada grave e foram incluídos. Isquemia moderada grave era uma exigência do protocolo. Apesar deles considerarem que esses 14% não interfeririam no resultado final, se eu tirar os 14% do estudo, eu estou modificando a minha amostra mais ainda inicial. Então, eu estou diminuindo muito mais a minha amostra. Mas, de qualquer jeito, deixando esses 14%, que não deveriam fazer parte desse protocolo, mas estão no estudo, mesmo assim, o estudo foi considerado underpower. E eu vou perguntar uma coisa para vocês, clínicos, cardiologistas, intervencionistas e mais. Será que é possível a gente considerar que um paciente seja de alto risco, simplesmente porque ele apresenta um teste de esforço convencional, com 1,5 milímetro de infra-DST, uma carga baixa, assim, 7 metros, e que apresente uma angiotensese coronária, que é o meu critério de inclusão, uma lesão de 70%, digamos, em terço médio de uma artéria CX, de uma artéria TA, de uma artéria direita, é possível que esse paciente seja considerado de alto risco? Veja bem, 24% dos pacientes, ou seja, um quarto dos pacientes que foram incluídos no Ischemia Trial, fizeram apenas o teste de esforço convencional. A grande maioria fez SPECT, cintigrafia de perfusão miocárdica, mas 24% é um número muito significativo para isquemia, para se incluir no paciente nesse trial, tendo realizado apenas o teste de esforço convencional. A gente conhece muito bem as limitações de um teste de esforço convencional. E isso estava dentro do protocolo. Aceitar o teste de esforço convencional com 1,5 milímetro de infra-DST em 2 derivações consecutivas. Vamos olhar esse caso. Esse é um paciente que provavelmente apresenta, digamos, esse nosso paciente apresentou um teste de esforço positivo e foi submetido a uma angiografia coronária e apresenta essa lesão grave, terço médio de descendente anterior, uma lesão acima de 70%, indiscutivelmente. Ao realizar o estudo funcional, esse paciente apresentava o IFR negativo. Assim, gente, mas como é que pode? Como é que pode? Sim, pode. Por quê? A doença coronariana é uma doença de múltiplas fases. É uma doença que pode se apresentar estável, instável, silenciosa, anginosa. É uma doença que tem interferência de microcirculação. É uma doença que tem interferência da presença ou não de circulação colateral. São várias características que vão interferir neste resultado. E dependendo de como cada uma dessas características apresenta-se em cada paciente, o quantitativo de uma ou duas dessas características, nós poderíamos manusear esse paciente com estratégias diferentes. E devem ser consideradas estratégias diferentes, individualizadas. Um outro conflito que nos chama a atenção, o grupo estratégia invasiva. O grupo estratégia invasiva, lembramos, é o grupo que realizou a angiografia coronária, e não o grupo que realizou intervenção terapêutica coronariana. Dentro do grupo estratégia invasiva, somente 58% dos pacientes fizeram angioplastia. Ou seja, praticamente a metade dos pacientes que foi submetido desse grupo à coronariografia realmente foram tratados por uma intervenção invasiva. Enquanto no grupo estratégia conservadora, com ótimo terapia médica, medicamentosa, 21% dos pacientes deste grupo, eles não suportaram a terapia medicamentosa, não aliviaram a angina, ou tiveram algum evento, e necessitaram ser submetidos à angiografia e revascularização miocárdica.
ou por angioplastia, ou por cirurgia. Então, 21% dos pacientes do grupo conservador não fizeram um tratamento conservador. 21% do grupo conservador fizeram uma intervenção percutânea. Eles fizeram uma estratégia invasiva por não suportar o tratamento clínico. A análise do estudo, a análise estatística desse estudo, no entanto, seguiu o conceito ao qual ele foi desenhado previamente, intention to treat, o que significa que cada paciente foi avaliado no grupo ao qual foi randomizado. E com relação à estratégia da angioplastia coronariana, que a gente viu que ocorreu apenas em metade do grupo invasivo, aqui, com relação à estratégia que aconteceu nesses pacientes dentro do estudo, a gente pode verificar que 71% dos pacientes do estudo isquímia eram multiarteriais. Então, eu pergunto, quais e quantos stents foram usados por pacientes nesse estudo? E a outra pergunta que eu faço, foi usado FFR e IFR, já que eles eram multiarteriais, para eu saber exatamente quais lesões eu deveria revascularizar ou não? Foi usado IFR, apesar de ser estimulado, francamente, apenas 20% do grupo intervenção usou análise funcional invasiva hemodinámica. Então, o que eu penso, baseado nesses dados que eu coloquei, que pensamos a respeito do conflito que nos traz esse estudo? Nos traz o conflito principal é o seguinte: o Ischemia Trial concluiu que, na verdade, não há necessidade de eu pedir uma angiografia coronariana para uma tomada de decisão terapêutica num paciente que me apresente a uma cintigrafia mais de 10% de uma isquêmica, que é uma isquemia moderada, ou mais do que isso, na cintigrafia de perfusão. Porque qual é a necessidade de eu pedir uma angiografia coronariana se o tratamento conservador, baseado no Ischemia Trial, é igual ao tratamento invasivo? Então, eu não vou submeter o paciente ao tratamento invasivo se o tratamento conservador mostrou resultados similares. Baseado nesse fato, então, qual seria a importância hoje em dia da avaliação da fisiologia coronária na sala de hemodinâmica? Por que eu vou detectar isquemia se a isquemia não invasiva já me definiu e eu não preciso angiografar? E eu vou fazer uma avaliação de uma isquemia invasiva pelo FFR ou IFR. Qual seria o papel desses dois métodos nesse momento? Vamos lá. O infarto agudo do miocárdio, que ocorreu pós-procedimento no Ischemia Trial, ocorre por causa de quê? Ocorre principalmente relacionado ao procedimento. É totalmente relacionado ao procedimento, isso foi dito no Ischemia Trial, é totalmente relacionado à qualidade do procedimento, ao material empregado e à adesão à dupla adesividade plaquetária. Então, a gente vê nesse estudo publicado, por que falha? Quais são as razões das falhas do implante do drug-eluting stent, que foi usado stents farmacológicos em todos os pacientes nesse estudo? Né? Dissecções de borda do stent, stents mal expandidos, placas não cobertas, stents mal apostos, stents undersized, número excessivo de stents, overlapping de stents, stents em bifurcações são as principais razões identificadas para a ocorrência de infarto pós-procedimento. Como a análise invasiva nos ajudaria a isso? Quando a gente vê essa meta-análise de 158 trials a respeito de eficácia de stent, a gente vê que com a evolução tecnológica dos stents, houve uma diminuição com o decorrer do tempo, desde o bare metal stent até os novos stents, e foi diminuindo importantemente morte, a gente vê diminuindo infartos, diminuindo a necessidade de revascularizações posteriores, diminuindo a trombose de stents. Isso com evoluir desde o primeiro stent até os stents mais modernos, avaliados nesses estudos. Ora, senhores, então a gente vai pensar, foi empregado drug-eluting stents em todos os casos de pacientes nesse estudo. No entanto, se a gente lê o protocolo do estudo, o protocolo do estudo diz que o stent de segunda geração estava disponível. Mas quando a gente vê apresentações dos pesquisadores desse estudo, ele refere que, pelo menos em 2% desses pacientes, foi usado stents de primeira geração. Lembramos que esse estudo randomizou de 2012 a 2018. Até 2015, nós tínhamos disponíveis no mercado stents de primeira geração. No caso, o stent com
Paclitaxel, ela estava disponível, só foi descontinuada em 2015, e mostrava uma mortalidade, sem dúvida, e um evento de infarto maior do que os demais outros stents, tanto que acabou sendo descontinuado. Né? Então, alguns pacientes não se conseguiu nem implantar stent, cerca de 5% desses pacientes acabaram sofrendo angioplastia por balão. Então, dizer, todos os pacientes receberam o melhor tratamento possível de ser feito. Mas eu não conheço realmente quantos pacientes usaram a última tecnologia do stent nesses casos, tendo em vista que não é isso, que não é de acordo com o que está no protocolo. Quando a gente emprega FFR, esse estudo publicado recentemente mostrou que cada 100 pacientes que eu avalio multivasculares, e multivasculares nós tínhamos 71% dos pacientes no esquema respiratório, em cada 100 pacientes que eu avalio, eu vou ter um FFR, por eles serem multivasculares, eu analisando lesão por lesão, essas lesões não vão ser funcionalmente importantes depois da análise funcional invasiva, na sala de hemodinâmica com FFR. Então, eu diminuo o meu multivasculares em 20%. Eu teria, antes do EFFR, 65% de multivasculares e passo a ter 45% de multivasculares, depois da análise. Ou seja, se pacientes multivasculares são iguais a mais stents, e mais stents são iguais, como a gente viu naquela tabelinha, a mais infartos precoces pós-procedimento, a análise invasiva realmente diminui o número de stents necessários, reclassificando a gravidade da lesão, passando ela a não precisar mais de stents. E a análise funcional invasiva, repito, foi utilizada apenas em 20% dos pacientes com isquemia atrial. Além dos doentes multivasculares, a gente também tem a importância dos doentes que apresentam múltiplas lesões no mesmo vaso. Vejam, por exemplo, esse paciente com várias lesões na coronária direita, vários pontos de lesões graves. A princípio, sem uma análise invasiva da sala de hemodinâmica, eu deveria botar um stent em overlap, 2, 3 stents desse paciente, e fazer o que a gente chama de metalização dessa coronária. No entanto, eu disponho hoje em dia do que chamamos um IFR de co-registration. O co-registration me é possível fazer uma angioplastia virtual, computadorizada. A cada pontinho que a gente vê na tela aqui é a perda de um valor do meu IFR quando eu passo o transdutor desta lesão. Então, eu perdi tantos valores, cada pontinho é 0,01. Isso eu perdi quando eu passei por esta lesão. E eu torno mais isquêmico. Quando eu passei pela segunda lesão, ou quando eu passei pela terceira, aqui eu quantifico o quanto cada lesão me faz perder em valores de IFR, me faz provocar isquemia, sendo mais claro assim, quanto cada lesão é responsável pela diminuição do meu IFR. Então, se eu fizer uma análise virtual, eu posso calcular o seguinte: se eu tratar esta lesão mais proximal, onde eu tenho muito mais pontinhos, apenas colocando o stent, onde a gente vê aqui em laranja, neste ponto, eu vou conseguir tirar essa pontuação que eu apresento na região proximal dessa coronária direita e conseguir um IFR final de 0,90. Isso é minha angioplastia virtual, capaz de ser feita pelo software do IFR. E se eu tratar a lesão 1 e 2 ao mesmo tempo, eu vou conseguir um IFR maravilhoso, 0,94. Lembra, nosso corte de IFR é 0,89. Abaixo de 0,89 é isquêmico, acima de 0,89 não é isquêmico. No entanto, se eu tratasse só a lesão 2, eu teria ainda isquemia nesse paciente. Então, em vez de metalizar esse paciente, em vez de colocar 2 ou 3 stents em overlap e ter mais incidência de infarto agudo do miocárdio, eu posso simplesmente colocar um grande stent cobrindo a lesão 1 e 2 e ter um resultado de IFR de 0,94 não isquêmico. Esse paciente não se torna isquêmico mais, apesar de apresentar lesões em terço médio e terço distal desta coronária, e ele estará tratado levando a menor incidência de infartos posteriormente. A análise funcional invasiva, individualizada, na sala de hemodinâmica, tem tanta importância que motivou o desenvolvimento de vários métodos nesta última década. Ora, nada que fosse tão pouco importante ia desenvolver tantos métodos capazes de serem detectados. Vamos lá. Dos métodos não invasivos, vários estão
por uma tendência de avaliar demais, avaliar o fluxo coronariano. A dosagem de fluxo coronariano pelo FFR, pelo IFR ou pelo Coronary Flow Reserve. A análise do fluxo invasivo pode ser feita pela PET scan, pode ser feita por uma angiotomografia coronária, pode ser feito por uma gama-câmara, pelo espectro gama-câmara TZT, pode ser feito por uma angiografia convencional funcional, onde um algoritmo de análise daquela angiografia me mede o fluxo daquela coronária. Esses seriam os métodos. A angiografia já é um método mais invasivo, no caso. Agora, os métodos invasivos intracoronarianos, dentro da sala de hemodinâmica, durante o procedimento para realizada de medida diferencial de pressão pré e pós-procedimento, também desenvolveram enormemente. Longe da gente tentar falar sobre cada um deles, mas apenas estão aqui colocados para a gente ver o quantitativo de disponibilidade de métodos para análise do fluxo coronariano e análise funcional desta lesão coronariana na última década. É enorme. Mas o que nos importa é o FFR e o IFR, são os métodos mais comuns. O FFR tem 20 anos de história e avaliou a doença coronariana estável, é um método bastante robusto, inquestionável, né? E todos os seus estudos avaliaram a doença coronariana estável. Realmente, ele não conseguiu mostrar diminuição de desfechos duros, mas ele conseguiu demonstrar diminuição de internações, diminuição de instabilizações nesses pacientes, melhora da qualidade de vida desses pacientes, e vários estudos foram demonstrados. Ele usa hiperemia máxima para alcançar o resultado da medida de diferença pressórica antes e pós-lesão, que vai me definir se essa lesão é isquêmica ou não. Ele usa adenosina, no caso. Quanto ao IFR, é um método bem mais recente. O IFR tem 6 anos de história apenas. Aí tem 6 anos de história e não usa essa hiperemia máxima. Ele mede o gradiente pressórico antes da lesão e pós-lesão apenas no período diastólico do cardíaco, esse período diastólico ao qual a resistência verificada no vaso coronariano é mínima, é igual a zero, que é a mesma que acontece quando eu injeto adenosina. Ou seja, eu separo aquele período matemático, pelo algoritmo matemático computadorizado, e analiso a diferença pressórica antes e pós-lesão apenas naquele período. Esse método tem demonstrado, o IFR, superioridade na avaliação das lesões de coronária descendente anterior e também na síndrome coronariana aguda. E tem superioridade, como a gente viu, na avaliação das lesões sequenciais, superioridade sobre o FFR. Por quê? Porque a infusão de adenosina, a necessidade de adenosina nesses pacientes, sem considerar o tempo maior, sem considerar o desconforto que o paciente tem a respeito da adenosina, nas lesões sequenciais, a lesão proximal é subestimada e a lesão mais distal é superestimada. E o IFR, você não injetando adenosina, você não tem esse efeito quando você analisa lesões sequenciais. Foi o que a gente acabou de ver naquela lesão sequenciais da coronária direita, medida pelo IFR. E tem muito mais doentes randomizados para análise do IFR do que no nosso Schema Trial. Esses notáveis desenvolveram e validaram o IFR com um grande estudo realizado no Define Flare em 2017. Né? A partir disso, o IFR ganhou muito mais visibilidade. O estudo chamado Define Flare, então, foi o estudo que comparou o FFR com o IFR. Ele randomizou pacientes para os dois grupos, 1 a 1, randomização 1 a 1. Pacientes que fizeram angioplastia guiadas no FFR e pacientes que fizeram angioplastias guiadas pelo IFR, para comparar que nosso FFR era o método Gold Standard. Então, o IFR precisava ser comparado a ele. E isso era o estudo de comparação. Foram 1.200 pacientes em cada grupo, voltando aqui, e cujos desfechos eram morte, ocorrência de infarto e ocorrência de revascularizações não planejadas. 1.200 em cada grupo, e o resultado que a gente obteve do Define Flare foi que ambos os grupos tiveram, após 1 ano, o mesmo número de desfechos. Ou seja, o que queria dizer que não houve diferença entre os pacientes que foram submetidos à angioplastia baseada no FFR ou baseada no IFR, validando, assim,
o IFR como um método equivalente ao FFR. Junto com Define Flare, na mesma revista, em consequência, saiu o Sweetheart, que é um registro também de 2.000 pacientes com a mesma finalidade de avaliar FFR versus IFR e mostrou, vejam, exatamente a mesma curva após um ano. Então, foram 2 estudos, todos os 2 com mais de 2.000 pacientes, que mostraram exatamente as mesmas características, mostrando que o IFR poderia ser comparado e utilizado no lugar do FFR, porque os desfechos, após um ano, desses 2 casos, eram iguais. Mas quando a gente separou o que a gente definiu aqui, pacientes portadores de doença obstrutiva coronariana na DA proximal, a ocorrência de desfechos desfavoráveis era o dobro quando o paciente era submetido à análise pelo FFR do que quando era submetido à análise pelo IFR. Vejam bem, 2,4% de eventos desfavoráveis após um ano da angioplastia, quando ele era analisado, quando a DA proximal era analisada sobre sua importância funcional com o IFR, versus 5% com o FFR. Então, o que nos levou a afirmar que, provavelmente, o IFR, lá no começo, era superior na análise da lesão de DA proximal. Esses resultados foram corroborados num estudo mais recente, em 2019, onde somente a análise proximal de DA foi avaliada, FFR e IFR, 800 pacientes, e foi publicado no JACC, né, e encontrou exatamente os mesmos resultados, o dobro de eventos quando era analisado no FFR. Então, o IFR possui benefícios, sim, sobre o IFR. Nós aqui temos onde é analisado o IFR, um período diastólico, onde a gente vê que a resistência é mínima, é zero, enquanto o FFR é analisado durante todo o ciclo cardíaco, por isso ele necessita de que eu empregue um vasodilatador para levar essa resistência a zero, para que eu possa medir diferenças pressóricas pré e pós-lesões e ter um resultado confiável. Isso é muito baseado na fisiologia coronária. E a gente conclui que, na ausência de vasodilatador, eu permito uma maior curaça nas lesões ciliares, foi o que a gente falou. E o FFR tem demonstrado superioridade da lesão proximal. E mais importante que isso que a gente já falou é também o fato do seguinte: o IFR leva a implante de menos quantidade de stents. Então, os resultados desses 2 estudos em conjunto, a gente viu que quando a gente deixou de fazer a angioplastia, pela análise, quando analisou o IFR, em 53% dos pacientes, mais da metade dos pacientes. E quando eu empregava o FFR, eu deixei de fazer a angioplastia em 47% dos pacientes. Então, houve significante redução da quantidade e necessidade de revascularização quando eu empregava o IFR sobre o FFR. E, mesmo assim, nós tivemos resultados similares após 2 anos. Após esses estudos, o IFR ganhou o status de mesmo nível de evidência dos guidelines da especialidade, os guidelines que falavam sobre revascularização miocárdica. Nível 1A, quando há dúvida, e nível 2A nos pacientes multiarteriais. Nós desenvolvemos um trabalho recentemente publicado no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, saiu agora, foi publicado online no ano passado. Esse trabalho desenvolvido no Hospital Naval Marcílio Dias, Hospital Federal Servidor do Estado, com a ajuda primorosa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo autor é nosso residente, o doutor Heitor, que mostrava a nossa experiência, uma simples experiência que a gente tinha com o IFR. O nosso objetivo, então, foi, durante esse estudo, avaliar se o IFR foi importante na tomada de decisão terapêutica do tratamento dos doentes, que tinham lesões angiograficamente moderadas e graves. Foram analisadas 96 lesões coronarianas. E o nosso endpoint é saber se a gente realmente colocou stent ou não colocou stent naquelas lesões. Se a gente foi capaz de decidir isso baseado no IFR. E como isso influenciou a nossa decisão. Interessantemente, a gente vê que a gente colocou stent em apenas 31% das lesões coronarianas. Um número bastante reduzido, bem menor do que eu apresentei no Sweaty-Hyde Define Flare. E a gente tem uma razão para isso.
Quando a gente observa essa curva dos resultados, esses potes dos resultados do FFR e do IFR, nós não usamos FFR nessa situação, a gente vê que as lesões moderadas apresentavam, sem dúvida, um IFR bem superior, em média, essa linha preta, do que as lesões com IFR, que é a média de resultados do IFR era bem menor, o que era lógico de se esperar. Importantemente, quando a gente analisa a curva de ROC, do emprego desses estentes, a gente vê que a nossa sensibilidade era maior, com valores de IFR de 0,87. Ou seja, nós não modificamos o resultado de isquemia ou não isquemia. O resultado, o método está definido, abaixo de 89%, inclusive 89%, o IFR é positivo. No entanto, tiveram pacientes com 0,88, 0,89 de resultado de IFR que nós não empregamos stent, isquemias leves. A doença coronariana é multifatorial e deve ser olhada sob diversos aspectos, não aspecto único e exclusivamente sobre o número de um valor. Então, isquemias leves eu posso realmente tratar clinicamente. E a gente chega na fase de quantos stents a gente deixou de aplicar durante esse período que ocorreu de 2014 até 2018, que a gente usou o IFR no hospital. Quase 70% dessas lesões avaliadas não levaram stent. Nós só empregamos stent em 30% dessas lesões. E quando a gente observa as lesões moderadas, quase 90% delas. É claro que você, nossa, mas é muito mais do que o Define Flare e que o Sweetheart apresentou. Sim, porque nossa inclusão de pacientes, eles incluíram pacientes com lesões dos ramos principais. Nós também incluímos pacientes com lesões de ramos secundários, como, por exemplo, diagonais. E nas diagonais, claro que nós não incluímos lesões diagonais moderadas, mas, com certeza, nós incluímos lesões diagonais graves, e elas são muito responsáveis pela não colocação de stents, lesões graves. Ou seja, vasos secundários, isquemias pequenas, não necessariamente representam isquemia. Isso aí é muito importante. Então, a avaliação isquêmica dentro da sala de hemodinâmica é muito importante, principalmente quando nós tratamos de bifurcações. Ou seja, existe um próprio estudo do FFR, pela Anjo-CT, que diz para a gente que diagonais, ramos diagonais, com menos de 80 milímetros, está publicado no European Bifurcation Club, lesões coronarianas de diagonais com menos de 80 milímetros de comprimento não são isquêmicas, não necessitam intervenções. Isso repete mais ou menos o que a gente observou nesse estudo. Então, foi um número significativo de redução do emprego de stent, o IFR reclassificou as lesões de forma significativa. Para finalizar, e voltarmos aos nossos conflitos no Ischemia Trial, vamos ver o que nós temos hoje a respeito de angioplastia. O Syntax 2 Strategy é um estudo muito elegante. É um estudo que define o seguinte, que eu vou fazer angioplastia nos pacientes e que eu vou decidir, esses meus pacientes serão unicamente multiarteriais, e que eu vou decidir se vou fazer angiografia coronariana, eu vou revascularizar esses pacientes da angiografia baseado na fisiologia, FFR ou IFR. Foram usados muito mais IFR do que FFR nesse grupo. E que eu vou empregar sempre um stent de estruturas finas com polímero bioabsorvível. E que eu vou avaliar sempre pós-angioplastia o meu resultado com ultrassom intracoronariano. E que, avaliando com ultrassom intracoronariano, eu vou descartar todas aquelas possibilidades de ocorrência de infarto nos primeiros meses. Se o stent foi mal aposto, se o stent cobriu a lesão, se o stent está mal expandido, se o stent foi undersize, tudo isso eu vou avaliar. Se houve dissecções de borda, então eu vou ser capaz de excluir tudo isso, avaliando primorosamente, sem dúvida, com ultrassom intracoronariano após o implante do stent. E qual é o endpoint desse estudo? Seria eu comparar este grupo de pacientes submetidos à angioplastia com todas essas ferramentas ao grupo de angioplastia que não foi submetido a uma angioplastia mais convencional, que não utilizou todas essas ferramentas. Isso é importante? Sim. É importante também se a gente notar um segundo estudo, tá? Que é o Define PCA, publicado em 2019, que diz que
Quando eu olho apenas pela angiografia e acho que a angiografia está excelente pós-procedimento, se eu fizer uma análise funcional com FFR ou IFR, 1/4 dos pacientes com a angioplastia está excelente, ainda estão isquêmicos após a angioplastia. E angiograficamente eu os considerei terminados. Então, tem sempre algo a mais a fazer para esses pacientes. Esse algo a mais pode ser pelo IFR, esse algo a mais pode ser pelo IELTS. E o que conclui o meu Syntax 2 Strategy? Meu Syntax 2 Strategy me conclui que a estratégia invasiva, a angioplastia, usando toda a ferramenta, essas ferramentas disponíveis, me mostra que a estratégia invasiva é superior. Essa estratégia é superior à outra, à angioplastia convencional. A angioplastia simplesmente realizada sem essas ferramentas, que foram muito pouco utilizadas no Ischemia Trial. E mais importante por causa de quê? Porque essa diferença se dá principalmente pela redução de incidência de infarto agudo do miocárdio, que exatamente que foi o fator que contribuiu para dizer que a estratégia invasiva não era melhor que a estratégia conservadora do Ischemia Trial. Então, se eu usar as ferramentas disponíveis, eu consigo diminuir o infarto. Então, eu posso concluir. A nossa pergunta era o que há a oferecer com a análise funcional invasiva na doença isquêmica estável, depois da apresentação do Ischemia Trial. Ora, eu acredito que muito, pois a avaliação individualizada de cada lesão pelo FFR ou IFR é a forma mais adequada da tomada de decisão terapêutica de revascularização, principalmente em pacientes multiarteriais, diminuindo a quantidade de endoprótese, reduzindo de forma significativa os eventos pós-angioplastia, principalmente, como acabei de mostrar, o infarto agudo do miocárdio, que foi o nosso companheiro de crise do Ischemia Trial. Então, muito obrigada. E desculpe aí a demora, espero que vocês tenham aproveitado e entendido o conceito que a gente quis passar. Vamos lá? Então, Cris, parabéns pela sua exposição, um pouco longa, mais do que nós imaginávamos, talvez vá limitar essa participação da audiência, que chegamos a 45 participantes nessa sala, e com hemodinamicistas, cardiologistas intervencionistas, clínicos, eletrofisiologistas, colegas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, professores universitários. Então, é uma audiência absolutamente seleta. Eu vou aproveitar, Cris, esses poucos minutos de discussão, então eu vou já colocar alguma pergunta da plateia. O professor Esmeralci Ferreira fez a seguinte pergunta, e depois eu vou logo colocar uma carona na pergunta dele, se esses resultados, a pergunta que ele fez, esses resultados que mostram superioridade do IFR já tem reflexo na prática clínica, na prática diária? Se a resposta for negativa, a segunda pergunta é por que não? Tá? E você me responde isso em 1 minuto, e eu tenho uma outra pergunta ligada também à metodologia do Ischemia, para você me responder em relação à fisiologia. Por favor, então, resultados da superioridade do IFR já tem resultado na prática clínica? Vamos embora. Esmeralci, os resultados vão aparecendo aos poucos. Um prazer você estar aqui, Esmeralci, é uma honra. Os resultados vão aparecendo aos poucos, por causa de que, como te mostrei o Strategy, o Syntax 2 Strategy, o Syntax 2 repetiu esse resultado depois de 2 anos. E 90% desses pacientes usaram IFR em vez de FFR. Ou seja, já é um resultado na prática. Agora, nós estamos usando mais IFR do que estávamos anteriormente? Eu te respondo que sim. Tá? Há uma tendência à utilização de muito mais IFR, acredito que está aumentando a cada vez mais, sem de forma nenhuma abandonar o FFR. FFR é uma metodologia importante, mas a prática clínica está cada vez mais mostrando
que o IFR contribui, sim, de forma mais simples, sem a necessidade de adenosina, sem o desconforto do paciente, ele é mais rápido e está mostrando resultados e diferenças, principalmente na síndrome coronariana aguda, tá? Que não é o nosso caso, do ischemia try, por isso que a gente não entrou em muitos detalhes, e na DA proximal. O Syntax 2 Strategy foi programado para ter resultados em 1 ano, que a gente já tem 2 anos também, já foi publicado, e agora a gente aguarda os de 5 anos. Então, Cristina, eu vou logo colocar de carona nessa pergunta do professor Esmeralci, uma pergunta que também está da plateia, diz: a incidência de utilização da fisiologia na sala de hemodinâmica no estudos química foi de 20% no grupo de intervenção, sendo que 70% desses pacientes eram multiarteriais. A pergunta é a seguinte: se houvesse uma maior utilização da fisiologia, os desfechos primários e secundários e até de qualidade de vida, ou seja, diminuição de angina, poderiam ser diferentes? Me responde em 1 minuto. Sim, Valério, sem dúvida nenhuma. Por quê? Se eu emprego quando uso a fisiologia nos pacientes multiarteriais, né, eu reclassifico esses pacientes. Pelo menos 20% a 30% desses pacientes sairão do grupo que eles estão para um grupo menos problemático, um grupo com menos lesões funcionalmente necessárias de serem tratadas. Então, de 20% a 30% desses pacientes usariam menos stents. E o uso do stent está relacionado à ocorrência do infarto agudo do miocárdio no ischemia trial. E qualidade de vida, a qualidade de vida é mantida. Isso já está provado que dos resultados do DEFINE e do DEFINE, do Syntax Strategy, que a qualidade de vida é mantida e é mais favorável quando eu uso menos stents. Mais 2 perguntas para encerrar, com resposta rápida. O tempo de segmento médio do estudo foi de 3,2 anos. Esse tempo pode ser um limitante nos resultados? Esse estudo deveria ser estendido? Vamos ter um ischemia 10 anos de follow-up? 1 minuto. Valério, se a gente necessitaria ser estendido, mas eu vou responder com outra pergunta. Daqui a 10 anos, a gente vai tratando os pacientes da mesma forma que a gente tratou há 8 anos atrás, nós não teremos novos devices, nós teremos novas estratégias, a evolução é muito rápida. Então, tudo que tem estudo hoje em dia para segmento de 10 anos pode ser questionado, tendo em vista a grande evolução tecnológica que ocorre, não só da intervenção, como de novas drogas terapêuticas para tratamento da angina. Excelente resposta. Eu vou completar com uma última pergunta, antes da gente fazer os comentários finais, em relação ao critério de inclusão. Né? O critério de inclusão sendo apenas 1, e os critérios de exclusão sendo em torno de 20, eu quero saber se essa amostra do estudo isquemia, é uma realidade no dia a dia no manejo da doença coronária crônica estável. Você já respondeu essa pergunta nesse momento da formulação. Vamos lá, quantos critérios de exclusão eu tinha? Uns 30 critérios de exclusão, pelo menos. Então, ele não reflete a nossa realidade do dia a dia. É um estudo onde tem pacientes extremamente selecionados. Tem aqui um comentário do professor Fernando, que não vai haver diferença com o tempo. A doença arterial crônica cursa com baixos índices de eventos adversos. Seria necessário um N maior, definitivamente. Perfeito, Fernando. Você tem praticamente um editorial que vai ser publicado no Jornal da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, e um editorial fantástico, e difícil a gente alcançar o teu raciocínio até. Eu, particularmente, não consigo, e eu acho que você é um cara brilhante, e isso aí já mostra muito o que a gente pode pensar a respeito do que vem em relação à doença crônica. Então, agora, já terminado o tempo, vamos fazer uma breve exposição, tentar encerrar
essa sessão, que já está bastante estendida, apesar de muito proveitosa. Por favor, o slide. O que eu estendi mais foi me empolguei. Me desculpe se me estendi mais do que o necessário. Legal, perfeito, vamos embora. Esse tema é fascinante. São 130 páginas para a gente resumir, né, Valério? Não, sem dúvida, não se esgota aqui, isso aqui é uma conversa. O próximo, por favor. Então, antes, por favor, esse é o desenho do Schimi, eu não vou me alongar nisso aqui, a Cris já explorou bem, mas basicamente são 26 mil pacientes recrutados e apenas 5.200 randomizados. A amostra diminuiu bastante, como o Fernando acabou de falar agora, muito propriamente, e o estudo foi considerado até com baixo poder estatístico para haver uma resposta positiva nas suas conclusões. Né? Próximo, por favor. Aqui é o que a gente falou, um critério de inclusão, doença arterial crônica estável, com isquemia moderada em teste de estresse, e exclusão, você vê, né, 20, ou seja, é uma amostra muito, apesar de serem pacientes com isquemia importante, é uma amostra bastante limitada para o nosso dia a dia do tratamento da doença crônica estável. Próximo. Aqui é o critério do uso do FFR e IFR no estudo, em que 70% do grupo intervenção era multiarterial e apenas 20% utilizou-se a fisiologia. Próximo. Os resultados de desfecho primário e desfecho secundário não houveram diferenças significativas. O próximo. Sendo que no estudo da qualidade de vida houve uma nítida melhora na angina do peito dos pacientes submetidos à intervenção. Então, ou seja, não houve nenhuma vantagem em respeito aos critérios duros, morte, internação hospitalar por insuficiência cardíaca e por aí vai, mas a melhora da angina foi evidente e isso reflete a vida da gente diária. O paciente pode não ter a diminuição da mortalidade, mas ele vai viver melhor até isso acontecer. Próximo, por favor. Essas considerações finais. Em pacientes estáveis, devemos ser cuidadosos em avaliar os riscos e benefícios dos procedimentos invasivos, benefício antecipado de revascularização média nesses pacientes é baixo, e é fundamental a seleção cuidadosa dos pacientes que necessitam de revascularização, além da utilização de técnicas de angioplastia que possam diminuir os riscos de complicações. Próximo. E a utilização da fisiologia da sala de hemodinâmica muda o desfecho nos multiarteriais, não tem a referência aí, mas a referência é do Syntax 2, que definiu, que mostrou que há uma mudança grande no desfecho final dos pacientes, onde se utiliza onde há a massiva utilização da fisiologia na sala de hemodinâmica, no caso o IFR. E o estudo isquímica não mudou a minha prática, isso aí é uma consideração em comum com a Cristina e com outros pesquisadores, inclusive o próprio Greg Stone, um dos PIs do estudo isquímia. Eu agradeço a todos a participação, desculpa a demora nisso tudo, mas foi extremamente proveitoso isso para mim. Tive que estudar bastante para poder fazer essa moderação. Agradeço a Maria Cristina e dou a palavra a ela para terminar a sessão. Não, eu só tenho a agradecer, tá? A oportunidade de estar falando aqui com vocês e ter uma plateia que eu vejo bastante seleta nos assistindo aqui. Obrigado aos colegas que dispensaram o seu tempo de sábado de manhã para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Valéria. Obrigado à Live Eventos. Até breve, se Deus quiser. Obrigado.